Abacuque 3, versículo 17. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e Ele me faz andar por lugares altos. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. O tema da mensagem é ainda que. Ainda que. O texto que nós acabamos de ler faz parte do pequeno livro do profeta Abacuque. O nome Abacuque significa abraço ou abraçado. Muito interessante o significado do nome do profeta Abacuque, porque tem tudo a ver com a mensagem do seu livro. Quando você vai estudar a história ou o pano de fundo no qual está registrado a história de Abacuque, você vai encontrar que os babilônios invadiram Jerusalém. E ao invadir Jerusalém, os babilônios, eles destruíram completamente a cidade. Eles destruíram as casas, os muros, e além da destruição das casas, dos muros, eles também levaram as ovelhas, levaram o gado e destruíram as plantações, sobretudo das figueiras e as oliveiras. Por isso que o profeta Abacuque, ele registra aqui no finalzinho do capítulo 3 a situação em que a cidade de Jerusalém se encontrava naquele tempo. E nós vamos meditar um pouco sobre o que aconteceu ali nos dias de Abacuque e qual foi a visão que Abacuque quis transmitir para a nação de Israel. O que Deus colocou no coração do profeta Abacuque para transmitir para aquele povo sofrido, aquele povo que praticamente perderam tudo, que estavam até sem como sobreviverem, não tinham mais o alimento, porque as plantações haviam sido destruídas, não tinham mais a carne, não tinham mais o leite, porque os animais haviam sido levados, e além de todo esse panorama ali de catástrofe, eles se encontravam completamente abandonados, completamente sem socorro. Mas o profeta Abacuque, ele traz uma palavra de motivação, traz uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento. E ele começa falando aqui no versículo 17 essa expressão, ainda que. Por isso o tema da mensagem, ainda que. Vamos analisar de uma forma bem sucinta o pano de fundo aqui. A primeira expressão que Abacuque fala é ainda que a figueira não floresça. O que era a figueira? A figueira, ela era um símbolo muito interessante de fertilidade e também era um símbolo de fé. Lembra lá em Mateus,
no capítulo 21, no versículo 19, diz a Bíblia que Jesus e os seus discípulos, eles passavam e de repente Jesus viu uma figueira. E ao olhar para aquela figueira, Jesus não encontrou fruto. Então a figueira é símbolo de esterilidade. E diz a Bíblia que Jesus, ao procurar fruto ali naquela figueira e não encontrando fruto lá, ele a amaldiçoou. E diz a Bíblia que eles foram para a cidade e quando eles voltaram, a figueira estava seca, porque Jesus não encontrou fruto nela. Aí os discípulos, eles ficaram abismados e disseram: como secou rápido a figueira? Aí Jesus disse para os seus discípulos: se vocês tiverem fé suficiente, vocês vão declarar para este monte: lança-te no mar, e assim será conforme a sua palavra. Então a figueira tem esses dois significados. Significa esterilidade, ou seja, não produz nada, e também significa falta de fé. Agora, por que Abacuque, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça? Sabe por quê? Porque ainda que você não esteja vendo frutos, ainda que você não esteja vendo um milagre, ainda que você não esteja vendo a cura, ainda que você não esteja vendo a provisão, a prosperidade, ainda que você não esteja vendo o mover de Deus, ainda que você não esteja colhendo frutos na sua vida, por meio das orações, da sua fé, da sua fidelidade, da sua perseverança, da sua obediência, ainda que você precisa continuar crendo que Deus, Ele não perde jamais o controle das nossas vidas. Então, ainda que lhe falte até um pouco de fé, porque fé eu tenho certeza que você tem, pelo simples fato de você estar aqui presente e você estar assistindo esta mensagem. Então isso é um sinal de que você tem fé. E Jesus disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente. Então, ainda que você esteja perdendo a sua fé, Deus, Ele não perdeu a confiança de que a sua vida pode mudar. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. É por isso que essa expressão, ela é evidente aqui no versículo 17 do capítulo 3 de Abacuque. Ainda que significa, olha, Deus, Ele continua no controle de todas as coisas, mesmo que humanamente falando, parece que às vezes nós estamos longe de Deus, ou Deus está longe de nós. Não, jamais creia que Deus poderá por um segundo sequer te abandonar, porque uma das promessas dele foi justamente essa: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Então Abacuque, ao falar que ainda que a figueira não floresça, nós precisamos crer que Deus, Ele está no controle, Ele está com seus olhos voltados na nossa direção, para nos abençoar, para nos guardar, para nos curar, para nos restaurar, para salvar a nossa casa, para libertar aqueles que estão cativos. Então nós não podemos de forma nenhuma perder a confiança no Senhor, o nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos fundamentar a nossa fé no Senhor. É interessante que aqui no capítulo 2, no versículo 4, você vai encontrar justamente esta expressão na parte B: mas o meu justo, ele viverá pela fé. Então nós não podemos de forma nenhuma nos movermos mediante as circunstâncias. Nós não podemos andar por vista. Andar por vista é demonstrar que nós não estamos caminhando por fé. Nós, ao olharmos as circunstâncias negativas, ao olharmos as portas fechadas, ao olharmos os problemas, ao olharmos as necessidades, nós estamos
dando passos de incredulidade. Mas quando nós andamos por fé, nós passamos a ver o que ainda não existe, porque fé é justamente isso. E foi justamente o que o profeta Abacuque viu. Ele viu que, ainda que a figueira não estivesse florescendo, mas ele percebeu, sabe o que? O abraço de Deus. Ele percebeu a proteção de Deus. Por que eu digo que ele viu o abraço de Deus? Porque o nome dele, Abacuque, significa justamente isso: Deus o abraçando. É o abraçar de Deus, é a proteção de Deus, é a provisão de Deus se manifestando no meio do caos. A cidade estava completamente arruinada, as plantações destruídas, os animais haviam sido roubados, mas o profeta Abacuque, ele implantou no coração dos moradores de Jerusalém que, ainda que a situação esteja difícil, nós não podemos de forma nenhuma perder a nossa fé. Aleluia! Depois ele diz assim, ainda que o produto da oliveira minta, ou ainda que o produto da oliveira fale. Tem uma tradução que fala fale. O que era a oliveira? A oliveira era uma árvore nativa de Israel. Era uma árvore que era encontrada com abundância em Israel. E da oliveira extraía-se a oliva, e da oliva extraía-se o óleo de oliva, o óleo da oliveira. Agora, para que era usado o óleo da oliveira? Era usado principalmente para curar, era um remédio. A oliveira tem uma característica muito interessante. Vocês sabiam que a oliveira é a única árvore que vive milhares de anos e não adoece? Sabiam disso? É a única árvore no mundo que ela vive milhares de anos. Você encontra árvores lá, em especial em Israel, com 2.000, 3.000 anos. E a característica principal da oliveira é que ela não adoece, ela não apodrece, ela continua produzindo frutos, ela continua firme e forte. Então, o que o profeta Abacuque quis transmitir com essa expressão? Ainda que o produto da oliveira minta, ou ainda que o produto da oliveira fale, ele quis dizer o seguinte: que ainda que falte saúde, porque a oliveira é símbolo de saúde, é símbolo de saúde, longevidade, é símbolo de cura. Ainda que falte a saúde, ainda que falte a cura, o Senhor, Ele continua sendo o nosso sustento, Ele continua sendo aquele que nos sustenta no momento da prova, no momento da dificuldade. E assim como ali as oliveiras, elas foram completamente destruídas, e o profeta traz uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança para a nação de Israel. Deus está trazendo para nós também aqui nesta noite. Ele está falando que, olha, ainda que haja enfermidade, ainda que haja doença, ainda que haja problemas, ainda que haja dores, ainda que haja, enfim, inúmeros momentos de provas, de tribulações, ainda que nós venhamos a passar por tudo isso, Deus, Ele continua com seus braços em nossa volta, para nos guardar, para nos abençoar. Como eu disse, Deus jamais nos abandona. E o próprio profeta Isaías, ele diz em Isaías 49:15: pode porventura uma mãe abandonar o filho que amamenta? Ainda que ela faça isso, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Então o Senhor, Ele veio para trazer essa palavra de ânimo para a nação de Israel. E assim como aproximadamente uns 2.600 anos atrás, o profeta Abacuque trouxe essa palavra de ânimo para a nação de Israel, o Senhor está falando comigo, com você nessa noite. Ainda que falte a saúde, ainda que falte algo na sua vida, eu estou
do teu lado, para te abençoar, para te sustentar, para te fortalecer, para te dar cura, saúde e longevidade. Aleluia! Depois ele fala sobre o gado e as ovelhas. E as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Aqui, o gado, ele tinha duas funções básicas: fornecer a carne e fornecer o leite. As ovelhas, além de oferecer a carne, o leite e também a lã, era o instrumento que eles utilizavam para oferecer sacrifício ao Senhor. Eles sacrificavam as ovelhas ao Senhor. Eles faziam as suas ofertas pacíficas, os seus holocaustos ao Senhor. Agora, por que Abacuque, ele fala que ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, nós precisamos continuar confiando e esperando no Senhor. Sabe por quê? Porque hoje nós sabemos que nós não precisamos mais de oferecer animais de sacrifício. Nós não precisamos mais fazer holocaustos ao Senhor. Sabe por quê? Porque o sacrifício hoje somos nós. Eu e você, nós precisamos diariamente nos colocarmos como sacrifício vivo e agradável. Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional. Então nós precisamos nos apresentarmos diariamente, nos colocarmos diante do Senhor. Nós precisamos apresentar a nossa casa, a nossa família, ainda que, olha só, ainda que falte o alimento, ainda que falte a carne, ainda que falte o leite, ainda que falte a lã, ainda que falte o sacrifício, Deus, Ele contempla sobretudo a nossa vida no seu altar. Como que nós temos nos colocado? Será que nós realmente temos nos apresentado como uma oferta pacífica? Será que nós temos nos colocado como uma oferta com cheiro agradável diante do Senhor, o nosso Deus? Sabe quando que a nossa vida é um sacrifício agradável diante do Senhor? Quando nós, no meio da prova, da tribulação, da dificuldade, nós temos a fé, a ousadia de dizer, assim como Abacuque: ainda que esteja faltando algo, ainda que eu esteja passando por provas e por dificuldade, ainda que as tribulações tenham se multiplicado sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, ainda que esteja passando por provas extremas, eu esperarei no Senhor. Eu confio no Deus da minha salvação. Quando eu falo isso, quando eu penso isso, quando eu ajo dessa forma, aí sim, eu sou um sacrifício agradável. Aí, esse sacrifício vivo e agradável diante do Senhor vai chegar como um aroma suave, agradável. E aí vai confirmar o que está registrado aqui, ó, no versículo 19. Porque o Senhor Deus é a minha fortaleza. E quando Deus é a minha, a sua, a nossa fortaleza, sabe o que Ele faz? Ele faz com que os nossos pés, eles sejam como os da corça. Sabe o que é pés de corça? Pé ligeiro. É pé que não fica parado. Nós não ficamos prostrados. Nós não ficamos estagnados. Nós não ficamos paralisados. Mas o Senhor nos dá pés ligeiros, sabe? Pé rápido. Pé para poder andar, para prosseguir, para poder sair da zona de conforto, para sair do nosso comodismo. O Senhor, Ele não só nos dá o pé ligeiro, rápido, mas diz aqui, ó, Ele nos faz andar em lugares altos. Aleluia! Ele nos faz andar em lugares altos. Tem uma tradução que fala altaneiramente, que é a mesma coisa. Andar em lugares altaneiros é andar em lugares altos. Agora, quando é que Deus vai nos fazer andar por lugares altos? Sabe quando? Quando nós contemplamos a bondade dEle, ainda que
estejamos passando por prova. Porque tem gente que só consegue ver a bondade de Deus quando está tudo bem, quando há provisão, quando há saúde, quando as portas se abrem. Aí é fácil de ver a bondade de Deus. Mas quando eu consigo ver o cuidado, o zelo, a graça, a misericórdia de Deus no meio da prova, ainda que aí sim eu vou estar andando por lugares altos. Aleluia! A Bíblia fala que Jesus, ele estava andando por cima das águas. Aqui, irmãos, andar por cima das águas significa, é você andar na dimensão de fé. Agora, o que é andar na dimensão de fé? É você estar em lugares altos. Agora, o que significa você estar em lugares altos? É você, mesmo passando por provas, mesmo passando por dificuldade, ainda assim, você está andando por sobre as águas. Aleluia! Diz a Bíblia que Pedro, ao ver Jesus andando por sobre as águas, ele quis sair do nível natural e ir para o nível espiritual. Ele quis sair do conforto, do comodismo do barco, para andar por cima das águas. Andar por cima das águas é você andar em lugares altos. Andar em lugares altos é você confiar em Deus, mesmo passando por provas e por tribulações. E diz a Bíblia que quando Pedro começou a andar por sobre as águas, assim como Jesus estava andando, ele reparou no agir, no agitar das águas, no movimento das águas. Diz a Bíblia que ele começou a afundar. É isso que acontece quando nós deixamos de confiar no Senhor e automaticamente nós não vamos mais andar por lugares altos. Sabe por quê? Porque nós vamos contemplar o movimento das águas, nós vamos contemplar as provas, as tribulações, as perseguições, as dificuldades que todos nós estamos sujeitos. Mas quando nós contemplamos a bondade do Senhor, nós percebemos que mesmo em momentos de provas, momento de dificuldade, momento em que nós estamos afundando como Pedro, o Senhor estende a sua mão e nos volta a colocar nas dimensões espirituais. Ele nos faz andar novamente por lugares altos. Então que nós possamos, assim como o profeta Abacuque, compreender que o Senhor é aquele que nos abraça, um abraço, sabe, de proteção, um abraço de provisão, principalmente no momento de prova, no momento de dificuldade. Por isso, a expressão evidente aqui no capítulo 3 de Abacuque, em especial no versículo 17, é: ainda que pode faltar o alimento, pode faltar a provisão, pode faltar, a figueira pode deixar de produzir o seu fruto, os currais podem estar vazios, mas a nossa salvação, ela vem do Senhor. A nossa confiança está no Senhor, e nele confiaremos, independente das circunstâncias, que sejam boas ou ruins, porque nós confiaremos no Senhor, ainda que tudo e todos estejam contra nós, porque o Senhor é a nossa fortaleza, e Ele faz os nossos pés como da coça, e nos faz andar por lugares altos. Amém? Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Aleluia! Glória a Jesus.